Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Meus irmãos, eu estou passando aqui hoje para compartilhar de um pensamento com você. Eu tenho orado durante as madrugadas e numa dessas madrugadas o Senhor falou comigo e colocou um sentimento e um pensamento ao meu coração. Eu quero compartilhar com você sobre esse pensamento. Eu estava vindo para casa agora e no meio do caminho, na pista, eu vim pensando, eu vim orando e o Espírito de Deus foi amadurecendo isso ao meu coração. Eu quero falar com você uma palavra aonde o tema dessa palavra é: quem é o maior pecador? Quem é o maior pecador? Na sua cabeça, no seu coração, na sua forma de pensar, fala para você mesmo, quem é o maior pecador? O ladrão, o assassino, o adúltero, a prostituta que se arrepende e que abre o coração para Jesus, independente dos erros que cometeu, ele tem uma marca, ele ficou com uma marca na sua história, pelo pecado, pelo erro, porque o pecado marca, porque o pecado, por mais que você tire todas as peças que foram um instrumento usado para cometer o pecado, por mais que você tire todas as peças, ficarão as marcas, E nesses momentos de oração, nesse tempo que eu tenho orado e falado com o Senhor, numa dessas madrugadas o Senhor falou comigo, quem é o maior pecador? E eu fiquei, irmão, meditando e pensando e buscando na Bíblia e lendo, porque é difícil você julgar, é difícil você apontar alguém pelos seus erros, pelos seus pecados ou suas falhas. Mas, mediante a esse pensamento, o Senhor me mostrou algo muito profundo e muito importante para a minha vida e para a tua vida. Então, hoje não é dia de estar aqui fazendo live, né? Hoje não é dia de culto, mas eu queria compartilhar com você esse pensamento que Deus me deu. Eu cheguei aqui em casa agora e eu corri para cá, para compartilhar com os irmãos. Olha só, quando um bandido que teve a sua vida de crimes, ele se converte, ele aceita Jesus e entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor o perdoa. E se no meio da sua jornada ele cair, mas se levantar arrependido e continuar firme, o Senhor o perdoa. Se uma prostituta ou um prostituto, não precisa centralizar em homem ou mulher, uma prostituta ou um prostituto que se arrependeu e está trilhando os caminhos do Senhor, se ele cair e ele tropeçar e ele levantar, a Bíblia diz que o Senhor o perdoa. O Senhor o perdoa. Independente de qual foi o seu pecado, o Senhor o perdoa. Mas o perdão, o arrependimento, ele não é mostrado em palavras, porque tem muita gente que diz: "Oh, meu Deus, me perdoa", e ele vai continuar no erro, ele vai permanecer vivendo as suas falhas, vivendo os desejos da sua carne. Mas o perdão, ele é mostrado e ele aparece, o arrependimento, né? Ele aparece, na verdade, quando ele é mostrado por atitudes, por atos, por postura, por comportamento. E mediante a isso, o Espírito de Deus vem falando comigo. E eu falei assim: meu Deus, quem é o maior pecador? E o Senhor me mostrou aqui a sua palavra, lendo, né? Eu fui meditar na palavra da mulher adúltera. A Bíblia diz assim aqui no Evangelho de João, capítulo 8, a Bíblia diz assim,
que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã ele voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentado ele ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que foi pega em adultério. E os escribas, pondo-a no meio deles, disseram-lhe: Mestre, disseram para Jesus, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E a lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Mas o Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? E isso diziam eles, tentando Jesus, olha só, tentando Jesus para que ele tivesse do que acusar aquela mulher. Mas Jesus inclinou a cabeça e escrevia com o dedo na terra. E como eles insistiam perguntando-lhe, ele endireitou-se, colocou-se em pé e disse-lhe: aquele no meio de vós que não tem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E tornou a inclinar-se e continuou escrevendo na terra. E quando as pessoas ouviram isso, eles saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos, e ficou ali só Jesus e a mulher que estava no meio. E Jesus, colocando-se de pé e vendo ninguém mais do que a mulher, ele disse-lhe: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém me condenou, Senhor. Então Jesus olhou para ela e disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus olhou para aquela mulher e disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Meu irmão, Jesus, quando ele olha para o homem, ainda que esse homem tenha pecado, Jesus está esperando dele um arrependimento não de palavras, mas um arrependimento de coração. O maior pecador não é aquele que roubou, não é aquele que adulterou, não é aquele que está na prostituição e se arrependeu e está lutando para ter uma vida digna na presença do Senhor, honrando a Deus com a sua vida. Não é esse o maior pecador. O maior pecador são aqueles que estão ao redor, que se sentem muito santo para acusar os outros. Eles acham que são mais santos do que aquele que caiu, do que aquele que tropeçou. Ele acha que ele tem condição de condenar, de apontar e de julgar o erro da outra pessoa. Só que quando eles começaram a fazer isso perto de Jesus, Jesus se colocou de pé e ele disse: no meio de vós, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Se você se julga muito santo, se você se julga muito digno, então atire a primeira pedra, se você não tem pecado. Sabe onde está o maior pecado, meu irmão? No coração de homens e mulheres que se julgam homens de Deus e mulheres de Deus, mas o seu coração não se encontra, no seu coração não se encontra misericórdia. No seu coração não se encontra amor. Prega o amor de Deus, mas não vive o amor de Deus. Falam que Deus é amor, mas não são capazes de demonstrar o amor de Deus na sua própria vida. Corações dentro da igreja, corações em cima dos altares, corações de homens e mulheres que são até instrumentos para fazer a vontade de Deus, mas não existe misericórdia. Coração que não tem misericórdia, estão de pé para apontar, estão de pé para acusar, estão de pé para condenar, estão prontos para condenar. Olham para os outros com olhos de julgamento. Ele vê o irmão entrando na igreja e porque ele sabe do pecado daquele irmão, ele olha para o irmão com outros olhos, ele olha com olhos de julgamento. Jesus disse para aquela mulher: ninguém te condenou? Nem eu te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Sabe o que Jesus quer? Ele quer que o homem se levante e não peques mais. E não cometa o mesmo erro, porque arrependimento não está em palavras.
E arrependimento está em atitudes. E Jesus deu mais uma oportunidade para aquela mulher. Só que tem homens e mulheres dentro das igrejas que são maiores, se sentem maiores do que Jesus. Não são capazes de dar uma nova oportunidade. Não são capazes de estender a mão. Eles estão prontos com a pedra nas mãos para atacar naquele que cair, naquele que tropeça. E o Espírito de Deus falou comigo poderosamente. Quem é o maior pecador? Não é aquele que se arrepende e se levanta, mas é aquele que condena, acusa e aponta o arrependido. O pecado desses é maior, porque estão em cima do altar, estão dentro das igrejas, estão ali falando que são homens e mulheres de Deus vivendo na santidade, e estão apontando um coração que não tem misericórdia, um coração que não tem amor, um coração que não consegue compreender a obra de Deus na vida do pecador. O coração que não consegue compreender a obra de Deus na vida de um pecador. Então o Espírito de Deus me tocou muito, meu irmão, para fazer essa live aqui rapidinho e compartilhar com os irmãos esse sentimento. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. O Senhor, Ele está nos instruindo. Isso serve para mim, que estou em cima de um altar como pastor de uma igreja. Eu não estou ali para julgar, eu não estou ali para apontar, e nem para olhar de cara feia para aquele que caiu e cometeu um pecado, ou que está tentando lutar e está tendo dificuldade de ficar de pé. Eu não estou ali para julgar esse homem, nem apontar ele, mas para estender a minha mão. E a hora que ele quiser e o seu coração estiver desejoso de uma verdadeira transformação e do apoio de Cristo na vida dele, eu, como igreja do Senhor, preciso estar pronto para abraçar o meu irmão, sem olhar de julgamento, sem olhar de condenação, mas o olhar de amor que traz a pessoa de volta para os braços de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, apenas essa palavra, para que você guarde no teu coração. Os altares, as igrejas, os grandes templos, as bandas maravilhosas, os altares repletos de grandes homens de Deus, estão cheios de mentirosos, está cheios de falsos, está cheios de homens e mulheres de um coração sem misericórdia, de um coração duro, acusador, julgador e apontador. Eu quero compartilhar com você. Você quer ser homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus de verdade? Então abrace, estenda a mão, não tenha olhos julgadores e nem condenadores, mas capazes de entender que se Jesus disse, nem eu julgo, nem eu te condeno, mas te dou uma nova oportunidade, vá e não peques mais, quem sou eu ou quem é você? Para apontar, para julgar e para condenar. Isso não é o meu dever? Isso não está em mim e nem em você. A obra que Deus deu na tua mão é outra. A obra que Deus deu para minha mão é outra. A obra que Deus colocou, a missão de Deus para aqueles que estão com Jesus é outra. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e aceitar a Jesus e se entregar para Ele vai ser salvo. Guarda essa palavra, meu irmão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja bênção para a tua vida, que seja bênção sobre a minha cabeça, em o nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Deus eterno sejam sobre vocês, que Deus continue guardando a tua vida, a tua família, a tua casa, amém? Eu fico feliz de poder compartilhar esse pensamento com os irmãos, e dizer para você, que Jesus te ama, que Jesus te escolheu para fazer a diferença na terra. Não vamos andar no mesmo caminho que muitos estão andando, com um coração sem misericórdia, com um coração que não é capaz de levantar o que está caído, mas está pronto para atacar a pedra. Faça a diferença, porque Jesus espera isso de você e Ele espera isso de mim. Deus abençoe a tua vida, que a paz, o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus.